Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, Casa de José Xavier. Os nossos agradecimentos aos meninos, às meninas do coral, que com as suas canções, suas músicas, aserenam o nosso coração e nos conecta com a divindade, que faz com que nós sintamos que realmente temos um Deus que vela por nós, que cuida de nós, e temos um modelo e guia que é Jesus, que está todo o tempo ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, para que nós possamos falar dos seus ensinamentos com a maior serenidade, tranquilidade, clareza, que só é possível com o auxílio de Jesus e da espiritualidade amiga. Então que a nossa fala se torne simples, tranquila e clara, para que possa chegar aos nossos corações. Hoje a coordenação da casa, então, nos pediu que refletíssemos a respeito do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E eu falei para a Fátima assim, né? É a responsável por esse trabalho. Ai, que tema bom de falar, da gente estudar, né? Tranquilo. Eu acho que, nossa, eu vou gostar muito, falei para ela. Gostei de fato, mas não é um tema tão tranquilo como a gente pensava. Principalmente, né, no dia de hoje. Nos últimos dias, nesses dias, diante de tudo o que está acontecendo. Mas como disse a moça que nos antecedeu, é preciso confiarmos na divindade. É preciso confiarmos na divindade. Não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai permita, falou Jesus. Mas graças a Deus a gente ainda consegue se indignar. A gente ainda consegue se tocar, o nosso coração ainda se toca diante da dor, diante do sofrimento, né? Porque alguns irmãos, como disse a nossa antecessora ali, às vezes não consegue nem perceber a dor do outro, imerso nas suas dores, né? Então, graças a Deus, nós ainda conseguimos sentir a dor do outro. E não é possível nós falarmos sobre Jesus sem que nós, sobre o Cristo Consolador, sobre esse consolo que Ele nos traz, sem nós sabermos, Ele está nos consolando de quê? O que se passa conosco para que nós necessitemos desse consolo, desse amparo e desse auxílio? Onde foi que Jesus exerceu o seu ministério de 3 anos? Na Palestina, né? E aí nós vamos nos perguntando assim e investigando. O que estava acontecendo na Palestina? Para que Jesus pudesse, através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, acerenar o coração daquele povo. Porque os ensinamentos de Jesus, que é o primeiro consolador, ele veio para serenar corações. Mas o que estava havendo, afinal, na Palestina, que é onde nasceu Jesus, para que ele necessitasse, e de todos nós, mas foi lá o seu ministério, né, de toda a humanidade, porque a mensagem de Jesus é para toda a humanidade, mas ele nasceu lá, então o que estava havendo lá, naquele território, para que ele pudesse, então, trazer esses ensinamentos, essa mudança de paradigma, essa mudança de pensamento, essa mudança de postura diante do sofrimento. E aí nós vamos então voltar lá na Palestina à época de Jesus. Como era a sociedade na Palestina? Como viviam os povos na Palestina? Aí nós sabemos que à época de Jesus, a Palestina era dominada pelos romanos. A dominação romana, ela acontecia apenas no campo econômico, que o Império Romano era imenso e dominava uma vasta área. Ele conquistava e dominava uma área muito grande.
Então, para evitar que a população se revoltasse, se rebelasse, o que faziam os romanos? Ele permitia que os povos conquistados continuassem com a sua organização social e com a sua religião. A exploração era econômica, através do quê? De pesados impostos. Junto com os romanos que exploravam a população da Palestina, existia também a religião. Os sacerdotes da época, que também explorava aquela população já sofrida, cobrando altos impostos para o templo. Quem era essa população? Era formada dos sacerdotes, ricos comerciantes, o povo e os romanos. Esse povo era formado de comerciantes, era formado de carpinteiros, era formado de desenhistas, de pintores, de escultores, de pedreiros. Pessoas que desempenhavam as mais diversas funções. Mas o que restava, o que sobrava a eles, era uma quantia ínfima. Levando aquelas pessoas, pescadores também, levando aquelas pessoas a estarem constantemente numa situação de penúria, de fome, de revolta. Mas, ao mesmo tempo, eles temiam a religião, que era a lei. A religião judaica, à época de Jesus, era baseada na lei. A lei tinha mais importância do que o homem. Então, se tivesse alguém passando muito mal num sábado, você não podia tratar, você não podia curar, porque a lei dizia que aos sábados não se podia fazer nada. E essas pessoas então tinham medo, porque qualquer deslize, eles eram considerados impuros perante a igreja. Eles eram considerados impuros perante os sacerdotes. E os sacerdotes eram os responsáveis por interpretar as leis divinas, a seu bel prazer, de acordo com o interesse. E essa população, então, vivia amedrontada, porque às vezes o simples conversar com um estrangeiro já te tornava impuro. E em se tornando impuro, às vezes você não podia nem frequentar as sinagogas. E Jesus chega, então, nesta ocasião, trazendo consolo para essa população explorada. Nós sabemos, nós temos conosco esse conhecimento que Jesus também era pobre. Jesus também era filho de carpinteiro. E Jesus compreendia muito bem o que acontecia com aquele povo. Ele entendia perfeitamente, ele sentia aquilo lá, e ele percebeu que se fazia necessário mudanças. Mudanças radicais naquela forma de pensar. Porque hoje, se Jesus estivesse aqui, provavelmente, falando do pobre, que tem que alimentar, que tem que ter condições de trabalho, que a religião, eles não podem ser explorados dessa forma pela religião, nós o consideraríamos talvez um revolucionário. E ele foi um revolucionário à sua época. Então, quando Jesus fala aos sacerdotes que não podia curar as pessoas aos sábados, o que ele falava? Aos antigos foi dito que, eu, porém, vos digo. Eu não vim para descumprir a lei. Olha o que Jesus dizia, eu vim para dar cumprimento à lei. Mas como os sacerdotes viram isso daí? Quem é esse que está tirando o nosso poder? E as pessoas, os pobres, os explorados, os miseráveis, eles ficaram embevecidos com os ensinamentos de Jesus. Por isso, existia uma multidão enorme que seguia Jesus, onde quer que ele fosse. Porque eles passaram a ter esperança num futuro melhor. Eles passaram a ver Deus, nosso Pai maior, de uma forma diferente.
daquilo que a religião judaica mostrava para eles. Ao invés daquele Deus de Moisés, que castigava, era Deus de amor. Jesus se referia a Deus, nosso Pai. Olha a diferença que esta fala, que este pensamento trouxe na cabeça daquele povo explorado. E Jesus, então, ali, o ministério dele é de 3 anos, e em 3 anos, Jesus consegue levar uma transformação tamanha e uma esperança tão grande para aquelas pessoas, que fez com que os sacerdotes passassem a combatê-lo. Não eram os romanos. Pôncio Pilatos lavou a mão, eu não vejo nada nesse homem, não vejo pecado nenhum. Mas os sacerdotes sabiam que depois da fala de Jesus, ou eles acabavam, aniquilavam com Jesus, ou eles teriam que seguir os ensinamentos de Jesus. Significa colocar por terra tudo aquilo que eles acreditavam. Diante do impasse, eles optaram por perseguir Jesus, que foi morto, crucificado, e a história que nós conhecemos. Mas quando eu passei a pesquisar a história da Palestina, eu falei assim, eu preciso saber como é que estava a Palestina à época de Jesus, porque a gente sabe por alto, desse domínio, desse controle romano, tal, da pobreza, da exploração, que Jesus chega trazendo a luz para aqueles povos explorados. E aí me caiu a ficha. Como está a Palestina hoje? 2000 anos depois da vinda de Jesus. O que é que a população daquele local assimilou desses ensinamentos 2000 anos depois? E aí nós vamos acompanhando a trajetória da Palestina no decorrer dos anos. A Palestina sempre esteve invadida ou dominada por diferentes povos. No ano 70, aproximadamente, lógico, Jesus crucificado, eles esperavam por um Messias. Os judeus não acreditavam que esse Messias fosse Jesus. Mas eles queriam se livrar do domínio romano. No ano 70 depois de Cristo, aproximadamente. O que fizeram então os hebreus naquela época? Promoveram uma rebelião para afastar os judeus, para afastar os romanos. Os romanos conseguiram abafar aquela revolta e expulsou os hebreus da região. É a chamada diáspora, dispersão. É quando os judeus, então, se espalham pelo mundo inteiro, abandonando a região. E aquela região também, aí, posteriormente, é invadida por outros povos. E depois que saem os romanos, o Império Otomano, ou o Império Turco, passa a dominar a região. Essa mesma região era chamada de Canaã, por Moisés, a terra que mana leite e mel, prometida aos hebreus, Islã. E depois o Império Otomano dá o nome de Palestina àquela região. O Império Turco, o Império Otomano. E fica então sob o domínio dos otomanos até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918. A partir daí, então, a ONU determina que aquela região deve ser administrada, consequentemente explorada, pelos ingleses. E os ingleses ficam lá até 1948, quando acontece a criação do Estado de Israel. Como que foi feita? E nos lembrando que no final do século XIX, 1897, por aí, final do século XIX, aconteceu o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É o retorno ao Sião, a volta ao Sião, como era denominada a Palestina. Onde hebreus, judeus do mundo inteiro
eram ricos, eram comerciantes, começaram a comprar terras na Palestina. Eles compravam as terras e formavam ali os kibbutz. O que seriam esses kibbutz? Eram colônias coletivas, onde eles se dedicavam à agricultura. Então, quando da criação do Estado de Israel, já tinha uma grande quantidade de judeus na região. E, finda a Segunda Guerra Mundial, com auxílio norte-americano, cria-se o Estado de Israel. E a luta, mas o objetivo da ONU era criar 2 estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Criou-se o Estado de Israel e não mais se falou, não deu mais jeito, não teve negociação para que se criasse o Estado palestino. A população que habitava a região, os palestinos, não aceitaram a criação, a imposição, que foi uma imposição da ONU para criar o Estado de Israel na região. E Israel passou a contar, então, com a inimizade da população no entorno. Síria, Egito, Jordânia e etc. Irã, os povos ali que não aceitavam Israel ali dentro. E houve tentativas de negociação para se criar o Estado palestino, para que pudessem conviver em harmonia. Não foi possível essa criação. E a exploração foi acontecendo, e com o pretexto, talvez, de se manter, de se proteger. Então, os israelenses foram ocupando áreas no entorno do Estado de Israel e criando esses kibbutz e afastando os palestinos, até chegar na condição em que nós vemos hoje, onde os ânimos estão inflamados, as potências estão ali preocupadas com aquela situação, né? Estados Unidos precisa defender, porque é através disso que ele domina a região. A Turquia também colocou seus navios e etc. Então, essa é a situação do local onde Jesus fez o seu ministério, 2 anos depois. Só para nós sabermos como é que está aquela região nos dias de hoje. E aí, nós temos um texto do Leon Denis, do livro Depois da Morte, um pequeno texto. O título é Questões Sociais, página 302. Ele fala assim: a causa do mal e o seu remédio estão, muitas vezes, onde não são procurados. E por isso é em vão que muitos têm se esforçado para criar combinações engenhosas. Sistemas sucedem a sistemas. Instituições dão lugar a instituições. Mas o homem permanece mal, porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e nossos erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. E aí nós vamos falar dessa individualidade. Porque a doutrina espírita é coletiva, é para todos nós. É para a humanidade inteira. Mas e o individual? E eu, você, todos nós? É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e solidariedade. A revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. E isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Então, quando nós vemos essa situação em que se encontra o planeta como um todo, nós especificamos a questão da Palestina porque nós estamos falando da região. Mas o que nós ouvimos, e assim caminha a humanidade. Né? Nós sabemos que a terra está empolvorosa, nós sabemos que a terra passa por um processo de regeneração,
Nós sabemos que nós temos um governador neste planeta que é Jesus. E como disse a nossa irmã, precisamos confiar nas forças superiores. Precisamos confiar em Deus. O confiar em Deus não significa nós ficarmos apáticos. Não significa não nos deixarmos tocar pela dor do outro. Porque nós conseguimos sentir o sofrimento do outro. E ainda que eu não possa fazer absolutamente nada pela distância, eu posso orar em seu favor. Eu posso pedir a Deus, eu posso pedir a Jesus que proteja todas essas criaturas que estão sofrendo por conta da maldade do coração dos homens, dos nossos corações, que ainda são endurecidos, que ainda estão endurecidos, que promove todo esse desatino por conta da dureza dos nossos corações. E aí o que seria consolar? Então Jesus, aquela situação que nós falamos na Palestina, Jesus, o evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, era para consolar, consolador. Ação de consolar, de tentar aliviar o sofrimento, as dores de alguém ou de si mesmo, confortar. Confortar. E Jesus, então, nós podemos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no capítulo 6, quando Jesus fala assim, com o objetivo de confortar esses corações sofredores. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. De que forma? Através do burilamento dos sentimentos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus não pedia muito. Ele não falava assim, eu quero que você escale esse monte 10 vezes, o mais alto que puder. Não. Siga as minhas orientações. Burilhe os sentimentos. Bem-aventurados sois vós que sofrem, porque serão consolados. Olha a fala de Jesus para esse povo sofredor. Bem-aventurados vocês que sofrem, porque vocês vão ser consolados. Jesus trazia todos esses ensinamentos por parábolas. Porque as pessoas daquela época, nós naquela época, talvez estivéssemos lá, não conseguíamos compreender os ensinamentos de Jesus. Como compreenderíamos quando Jesus fala de reencarnação? Onde os hebreus, os judeus, entendiam sobre ressurreição. Mas reencarnar, como falar para esse povo, para nós à época, com essa clareza? Nós não entenderíamos. Mas Jesus leva a esperança. Jesus mostra um Deus bom, um Deus caridoso, um Deus que protege, um Deus que auxilia, um Deus que é todo amor. Diferente daquele Deus que era visto nas sinagogas, que punia, que excluía, que deixava as pessoas daquela época perturbados, porque tinham medo, ao mesmo tempo, de infringir aquelas leis, que tinham que ser cumpridas tintim por tintim, ou seriam impuros, e ao mesmo tempo viver naquela situação de exploração na qual eles viviam. E Jesus então veio tranquilizar, asserenar esses corações.
Como é que você não lava as mãos antes de se alimentar? O mal não é aquilo que entra pela boca do homem, é aquilo que sai da boca do homem. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus chegou com uma linguagem totalmente diferente daquela que as pessoas entendiam, que as pessoas conheciam. Quem foram os seus apóstolos? Pescadores, pessoas simples, mas com um bom coração, que entendiam dentro das possibilidades, das condições da época, os ensinamentos de Jesus. Para ter o reino de Deus nos seus corações, nos nossos corações, precisa nascer de novo. Como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como que vai se dar? Como é que vai acontecer? Então as pessoas da época não tinham condições de entender esses ensinamentos. E aí foi preciso que Jesus então dissesse: eu preciso ir, mas vos deixarei um outro Consolador, que vem explicar tudo o que eu falei. Porque vocês esquecerão. A gente esquece. Eu vou explicar esse novo Consolador, o Espírito de verdade. Ele vem explicar para vocês tudo o que eu estou ensinando aqui, mas que vocês vão esquecer. E muito mais. Porque nós já estaríamos preparados para ouvir esses ensinamentos de Jesus. Nós estaríamos prontos, talvez, porque ainda hoje muitos ensinamentos nós não conseguimos assimilar. Nós não conseguimos entender. E a doutrina espírita, então, nós podemos observar no livro A Gênese de Allan Kardec, onde ele fala a vinda deste Consolador e que este Consolador seria a doutrina espírita. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 1, quem quiser depois verificar, itens 26, 27 e 28, e capítulo 17, Anunciação do Consolador, itens de 35 a 42. Então, no livro A Gênese, o Allan Kardec explica direitinho por que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que vem nos esclarecer. E aí, não era possível apenas com a religião trazer esses ensinamentos. Então a doutrina espírita tem um tripé: ciência, filosofia e religião. Para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos entender o que é essa doutrina e a consolação que ela nos traz. Mas nós sabemos que a doutrina espírita é coletivo. É um coletivo, ela veio para todos nós, ela veio para a humanidade inteira. Apesar de que nem todos ainda se dispuseram, por conta das outras religiões, a conhecer a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita. Mas ela veio para cada um de nós, para nos consolar novamente. Porque nós vimos que 2000 anos depois da vinda de Jesus, a situação lá na Palestina continuava a mesma coisa, ou às vezes pior. Significa, então, que esses corações muito pouco se transformaram. Muito pouco assimilaram esses ensinamentos de Jesus. Porque aqui, quando Jesus fala que ele vai mandar um outro Consolador, ele nos fala assim, ó, apontamentos de João. Se me amais, tem uma condicionante. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Não significa que os ensinamentos de Jesus não surtiram o efeito desejado lá na região onde Jesus fez o seu ministério. Mas esse ensinamento não chegou aos corações dessas criaturas.
Olha a condicionante para vir o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, Jesus deixou um ensinamento de tal forma que, se nós trilharmos esse caminho que ele permeou, que ele ensinou e que ele deixou, esvai-se o sofrimento. Porque ele fala assim aqui, ó. Eu só preciso de amor e caridade. Eu só cobro de vocês amor e caridade. Mas olha o trabalho que nós precisamos fazer individualmente. É um trabalho que nós temos que fazer conosco, cada um fazendo consigo. Eu não posso esmerilar o coração do outro, eu não posso transformar o coração do outro, apenas o meu. Mas eu posso auxiliá-lo, porque eu posso dizer a ele: olha, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Olha os ensinamentos de Jesus, utilize esses ensinamentos na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família. Façamos como Jesus à época, vamos valorizar o homem, vamos valorizar o ser humano, vamos valorizar o ser, não o ter. Nós perdemos a vida, nós perdemos a saúde, acumulando bens que deixaremos aqui quando formos. Não significa que nós não podemos ter as coisas, e devemos. Só não podemos colocar bens materiais acima da estabilidade emocional, que faz com que eu me aproxime do Criador. Eu não posso me desestabilizar emocionalmente, psicologicamente, para conseguir coisas que não têm importância nenhuma quando eu me for. O que levaremos quando formos para as várias moradas do Pai? O amor que nós dispensamos aos nossos irmãos, às criaturas, filhos de Deus. É só isso que Jesus pede. Por isso que ele fala que o fardo dele é leve, não é pesado. Nós não temos que fazer muita coisa, nós só temos que amar. Indistintamente todas as criaturas, os que estão sem julgamento, porque nós tomamos partido. Eu estou desse lado, eu estou desse lado. Não, nós somos pela vida, nós somos pela paz, nós somos pelo amor, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que Jesus nos ensinou. E isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas. Com a doutrina dos Espíritos, eu não posso mais alegar ignorância. Porque quando eu alegava ignorância, era simples. Eu não tenho conhecimento. Então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas eu tendo conhecimento, eu não posso mais. Então, a doutrina dos Espíritos, ela nos traz o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Porque a filosofia, na doutrina espírita, ela nos traz esses questionamentos. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui nesta terra? Nesse planeta de provas, de expiações? Por que eu sofro? Parece que eu olho para o meu vizinho, para o meu irmão do lado, nossa, a vida dele é um paraíso. E a minha? Por que eu sofro? A doutrina dos Espíritos traz a explicação para as nossas dores.
para os nossos sofrimentos. E é esse sofrimento que nos impulsiona, que nos leva ao crescimento, que nos leva à proximidade de Deus através da fé. Eu creio, eu acredito. Eu não estou só, mesmo no momento de maior sofrimento, de maior dor pela qual eu passe. Eu acredito. E aí, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela nos traz esses ensinamentos para o coletivo, para todos nós. Claro que cada um de nós vai assimilar esses ensinamentos de acordo com o conhecimento, com a disposição, com a vontade, né? Com o objetivo que nós trazemos em nós de transformação, de evolução. Cada um de nós pega todos esses ensinamentos doutrinários e nós vamos ver onde nós vamos utilizar esses ensinamentos para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Mas Jesus, na sua majestade, na sua sabedoria, no seu amor por todos nós, na sua benevolência, sabedor que era das nossas imperfeições e das nossas dificuldades, ele facilitava, mas a gente não consegue perceber. Ele dizia o tempo todo: tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nossos olhos estavam tapados, e às vezes permanece ainda, e os nossos ouvidos também. E nós não prestamos atenção na fala de Jesus, no ensinamento de Jesus. Tem uma frase que ele dizia cada vez que ele promovia uma cura, que ele ajudava alguém: levanta, toma o teu leito e anda. Olha o que Jesus falava: levanta, pega o teu leito e anda. Isso é para todo mundo? É para cada um de nós. Só eu posso pegar o meu leito, só eu posso levantar e só eu posso caminhar. Eu não posso caminhar pelo meu irmão. Eu posso auxiliá-lo, mas não posso caminhar por ele. É cada um trilhando o seu caminho. É cada um fazendo aquilo que se determinou a fazer quando elaborou a sua reencarnação. Porque quando nós estamos lá, dá a impressão que a gente dá conta de tudo, né? Não, vou pôr isso, vou pôr isso, vou pôr isso, vou pôr isso. Não, calma, você não vai dar conta de tudo uma vez. Não, ixi, eu dou conta, eu consigo, eu vou evoluir. Chega aqui, a gente sabe que é diferente. Porque essa evolução e esse crescimento, ele se dá, nós somos seres gregários, ou seja, nós vivemos em sociedade. Eu não posso me isolar no alto de um morro e esperar que eu vou evoluir, que eu vou crescer e que eu vou aprender. Isso vai acontecer em comunhão com os meus irmãos, em sociedade. Porque nós vamos nos auxiliando mutuamente. É o objetivo. Que nós vamos vendo aquilo que o nosso irmão fez e não deu certo, então eu não vou fazer. Porque eu já vi que não deu certo. E nós vamos crescendo. Esse é o objetivo da doutrina de Jesus. Esse é o objetivo da doutrina espírita. É a nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Esse é o objetivo. Nessas 3 palavras, nós sintetizamos a doutrina espírita. É a nossa evolução. Mas essas palavras de Jesus, então quando Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus chegou perto de um poço. Esse poço, as águas borbulhavam de vez em quando. Tempestuosas, se mexiam. E acreditavam que aquelas águas eram curativas. Tinham o poder de curar. Jesus chegou lá e tinha um paralítico, deitado lá numa maca, sem conseguir chegar até o poço, que era preciso pegar as águas revoltas. Aí Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer ficar bom? Ele falou assim: eu quero, mas eu não consigo chegar até o poço, porque quando eu tento ir, alguém chega antes de mim.
O que nós esperamos, pobres mortais que somos, do comportamento de Jesus? Ah, vamos chamar aqui 2 homens fortes e vamos pedir para colocar você então lá nesse poço, lá nesse local de cura. Não é isso que nós esperaríamos que Jesus fizesse? Mas o que foi que Jesus fez? O que ele falou para o paralítico? Levanta, pega a tua maca. A gente pensa, né? Olha que maldade. Mas Jesus sabia da possibilidade. Jesus sabe das condições de cada um de nós. Então, quando nós ficamos ali, esmorecidos em cima da nossa maca, caídos, deitados, esperando que alguém nos levante e nos coloque lá naquele tanque, para curar nossas feridas, nós não percebemos a condição espiritual que nós temos de nos levantarmos. Jesus percebeu isso daí. Jesus percebeu. Quantas vezes a gente vai conversar, às vezes, não é que nós estamos ignorando o sofrimento do irmão, não é que o sofrimento não existe, ele existe. E muitos sofrem, nós sabemos disso. Mas Jesus acreditou na possibilidade que cada um de nós temos de nos levantarmos diante das nossas dores. O que isso nos diz psicologicamente? Parece-nos que a agitação das águas não é um medicamento ideal na proposta de Jesus. Porque a cura se dava pelo burburinho, pelo redemoinho ali naquela água, pela turbulência da água. Então Jesus percebeu que a nossa cura não se dá através da turbulência. Ela não dá através de medidas intempestivas. É com serenidade, é com tranquilidade, é com sentimento, é respeitando as nossas dificuldades, é respeitando as nossas imperfeições e as nossas dores, mas não podemos continuar deitados, esperando que alguém nos coloque no tanque. Nós não confiamos na nossa capacidade espiritual de nos levantarmos. O que Jesus falou? Vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas e a confiança que nós não temos? Não confiamos no nosso poder, não confiamos na nossa capacidade. Vós sois filhos de Deus, portanto são deusinhos. Mas nós continuamos deitados. Então esse é o auxílio individual que Jesus traz para cada um de nós. Levanta, pega a tua maca. O que ele quis dizer com pega a tua maca, pega a tua cama, pega aquele lençol que você estava deitado e traga consigo. Porque aquilo lá significa as nossas dores, significa o nosso sofrimento. E nós não podemos deixar esse sofrimento e essa dor para trás. Porque nós já nos levantamos. Mas nós precisamos saber que foi aquela dor, que foi aquele sofrimento, que fez com que eu me levantasse. Que fez com que eu começasse a trilhar o caminho que me aproxima do Pai, porque eu passei a acreditar na minha capacidade curativa. Eu posso, eu tenho condições. Eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar, porque Jesus fala tudo isso, ele falou, né, não sei, talvez, quem sabe. Não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Vós sois deuses, deixa brilhar a tua luz. Todos nós temos essa luz intrínseca em nós. Mas como disse a nossa colega, às vezes a gente deixa ela apagada. A gente cobre aquela luz assim, ó. E aí, quando ele fala assim, ó, levanta, toma o teu leito e anda. O andar é a etapa final. Caminhar seguro, com segurança,
para os objetivos saudáveis, conhecidos e planejados. Eu estava deitado, eu me levantei, eu peguei as minhas dores consigo e agora eu vou planejar o que eu vou fazer no futuro. Com confiança, com segurança, acreditando naquilo tudo que foi dito por Jesus, o nosso modelo e guia. Que levantemos todos em plena aceitação de nós mesmos. Porque, gente, às vezes, nós estamos numa baixa estima tão grande, que se alguém chega e fala assim, nossa, você está bonita. Ah, são seus olhos. Nem acredito. Oh, que bom. Você gostou? Ai, que ótimo, estou me achando linda também hoje. Né? Essa autoestima. Porque nós somos filhos de Deus, nós não podemos ficar o tempo inteiro choramingando as nossas dores. Nós temos que reagir, nós temos que caminhar, nós temos que levantar e nós temos que andar. Esse é o objetivo. E vamos para casa. Quando retornarmos em casa, exatamente no lugar onde deveremos estar, no universo do nosso coração. O que Jesus pediu para nós? Sentimento, amor, caridade. Só isso que Ele pediu. Meu jugo é leve, eu só quero sentimento. Porque Ele sabe que a partir do momento em que nós desenvolvemos no nosso íntimo o amor, a caridade, nós estamos transformados. Nós estamos transformados e nós podemos auxiliar. Não é que o outro, nosso irmão, necessita de nós, porque ele tem a mesma condição que nós temos, de levantar, pegar sua maca e andar. Mas nós podemos auxiliar, quando formos chamados. Devemos, no universo do nosso coração, das nossas ideias, da convivência digna com os demais, da postura altaneira e da conquista de um porvir mais feliz. Qual a sua religião? Espírita. Hã? Espírita. Eu sou espírita. Eu sou espírita. Porque nós temos medo, nós não temos segurança, às vezes ainda, da opinião do outro. Como que Jesus, trazendo todos esses ensinamentos, esse Consolador prometido, nós ainda nós temos medo, porque nós temos medo do julgamento do outro. Eu sou espírita, sou cristã, e procuro colocar em prática todos os dias da minha vida, nos meus relacionamentos, na minha família, na minha casa de oração, nas equipes que eu trabalho, tudo aquilo que Jesus me ensinou. Eu vou conseguir todos os dias? Não vou. Mas eu não posso continuar deitado, eu tenho que levantar. E às vezes, nós simplificamos tanto as coisas, quando nós aprendemos a nos perdoar. Gente, nós gastamos um tempo enorme das nossas vidas, nos criminalizando, nos culpando pelos erros que nós cometemos. Nós culpamos o nosso irmão por um deslize que ele cometeu, nós levamos séculos para perdoar. O aprender a perdoar, nós economizamos quilômetros e quilômetros do caminho, porque é meio caminho andado. Queridos irmãos, o que nós não podemos é continuar deitado, esperando que alguém venha nos socorrer, sem acreditar nas nossas possibilidades, nas nossas condições, na condição que nós temos de nos soerguer, de nos levantar, de nos perdoar, de aprender a amar, de ver o nosso irmão com olhos do coração, compreendendo que ele é uma criatura imperfeita como eu, que ele comete deslizes, assim como eu, que ele erra, assim como eu, mas eu já sei que eu só posso evoluir em sociedade, nós só podemos evoluir juntos.
Então é preciso que nós aprendamos a nos amar conforme disse Jesus. E temos condições, e temos capacidade. Porque Jesus nos consolou com seus ensinamentos e com as suas palavras. Porque Jesus trouxe tudo aquilo que nós precisávamos saber e que nós podemos sintetizar numa única palavra: amar. Todos os ensinamentos de Jesus nós podemos sintetizar numa única palavra: amar. E tem que ser um esforço contínuo. Todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, com todas as criaturas que se aproximam de nós. E nós sabemos que não é fácil, mas não podemos continuar deitados. Então, quando Jesus fala, levanta, pega a sua maca e anda, Ele está nos estimulando, nos mostrando a capacidade que nós temos de evoluir, e nós estamos aqui para isso. Não podemos nos esquecer que fomos nós que fizemos o nosso projeto reencarnatório, e nós precisamos cumprir. Ou voltaremos quantas vezes preciso, porque Deus é amor, mas nós galgaremos lugares cada vez mais próximos do Pai, à medida que nós vamos nos transportando, à medida que nós vamos nos transformando e à medida que nós vamos amando incondicionalmente a todos. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe infinitamente todos nós, seus filhos, nos motivando a andar, porque nós precisamos de motivação. E é isso que faz o nosso anjo guardião. É isso que faz os espíritos amigos, nos motivando a caminhar, procurando cumprir tudo, caminhar com passos seguros e, onde quer que estejamos, possamos ser vistos e sentidos como seguidores do Cristo Consolador. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos retornar aos nossos lares seguros, com o coração cheio de amor, de sentimento, de tranquilidade, de serenidade, para que nós possamos enfrentar muitas vezes as agruras de tudo que acontece aí, mas com o coração cheio de sentimento. E aqueles a quem nós não pudermos ajudar fisicamente, enderecemos a eles as nossas orações. É tudo que Jesus pede de cada um de nós. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.